Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, professor de matemática, pesquisador, grande pesquisador eleitoral em Barretos e na região, Maurício de Paula Hermann. Maurício, eu sei que você veio de São Carlos, você acabou de dizer, para estudar na Fundação Educacional de Barretos, que aqui tinha engenharia, uma das poucas cidades que tinham engenharia. Você conhece bem a história da Fundação Educacional de Barretos. O que você nos pode contar daqueles primórdios da nossa, hoje, Unifeb, né, Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos? Aliás, a gente fica muito satisfeito em saber que a escola está progredindo. Está, né? Progredindo e muito, né? A Unifeb hoje é uma certeza absoluta. Uma certeza não absoluta. Só Barretos, como na região, no estado todo, né? E a evolução foi muito grande, mas o começo não. O começo foi terrivelmente complicado. Por quê? Você vinha fazer engenharia numa cidade que era considerada finilinha, né, como Barretos era. Hoje, graças à festa do peão, graças às administrações que Barretos foi tendo, já mudou um pouco esse aspecto, né? Empurrou o finilinha para a Colômbia. Brincadeira, hein? Eu gosto muito de Colômbia. Então, o que acontece? Aliás, o prefeito Reinaldo, de saudosa memória, que foi prefeito em Colômbia, achava a melhor cidade do mundo para se morar, né? A gente acha pequeno, uma cidade pequena e tal, mas tem muita gente que gosta. E Colômbia é uma cidade muito gostosa, realmente. Com certeza. O Rio Grande é um pano de fundo espetacular. Bom, aí voltando à FEB, o que acontecia? Um sonho que foi sonhado por João Batista da Rocha. Grande prefeito de Barretos. Grande prefeito. Hoje, se você perguntar para os alunos quem é João Batista da Rocha, ninguém sabe. Entendeu? Só que lá no prédio principal da FEB, tem uma rocha que os dizeres cravados nessa rocha está escrito: o ensino de Barretos tem as suas raízes numa rocha. Isso. Entendeu? Está lá para todo mundo ver, essa pedra está lá até hoje. E ele realmente foi o grande baluarte do ensino superior quando o prefeito foi. Acontece que foi uma tarefa muito ingrata, porque não haviam professores por aqui. Então os professores vinham todos de São Paulo, até de uma forma muito romântica na época, que a FEPASA tinha os carros-leitos, né? As famosas Gildo. As famosas Gildo, restaurante, né? Restaurante. Com flor nas mesas, né? Era muito gostoso. Você viajar para São Paulo, você ia tomando umas e outras até São Paulo, jantando, era uma beleza, né? Com certeza, é uma época romântica de Barretos. Uma época romântica. Quem teve a felicidade de participar num período desse, né, deve se orgulhar e se sentir feliz, porque era muito interessante. E na época os professores vinham da FEI, da Poli, do Mackenzie, da Álvares Penteado, lecionar aqui. E o custo era caro. O custo era caro. E não havia uma resposta dos alunos. Na área de civil ainda até que razoavelmente bem. Mas quando chegava na área de elétrica, só para você ter uma ideia, doutor Luiz, num determinado ano, haviam 2 alunos só. Os 2 japoneses, um chamado Naomi e outro Yukio Tomoda, que é barretense. Na área de elétrica. Na área de elétrica. O que o diretor fez na época? Ele convidou os dois alunos para se transferir para outra escola, eles iam escolher, e era mais fácil para a fundação pagar a escola para eles, com despesa de hotel, despesa de república e tudo, do que manter 2 alunos fazendo faculdade aqui. A ideia não foi para frente e hoje o curso de engenharia elétrica é um dos mais requisitados aqui da cidade e da região. Entendeu? Então está bem o curso de elétrica. O curso de elétrica hoje está bem, o da engenharia civil também está bem, né? Agora que está começando a esparramar, porque na época não tinha curso nem em Rio Preto, nem em Ribeirão Preto, nem em Araraquara, nem em Bebedouro, que vai abrir agora curso de engenharia. Bebedouro também está crescendo muito. Muito, né? Entendeu? Depois eu dou umas pinceladas para você da Unifafib. Né? Então, o que aconteceu? A faculdade passou por sérias dificuldades, mas foi indo com professores excelentes,
que vinham todos de São Paulo, né? E comandados por uma pessoa altamente competente como profissional e como empreendedor. O nome dele, Roberto Fradimonte. Se você perguntar para 90% dos barretenses, quando passar na rua Roberto Fradimonte, que passa em frente da faculdade... Aliás, quem chega às 7 horas da noite, passa pelo Roberto Fradimonte, acha que não está em Barretos, né? É um movimento completamente diferente, uma coisa grandiosa ali, é uma coisa muito bonita. Você fala, gente, mas que movimento tem essa avenida nesse horário? E aquela avenida O Roberto Fradimonte veio quando, então, para Barretos? Ele veio concomitantemente com a implantação da FEB. Ele foi o primeiro diretor. Sim. E não foi o primeiro professor, porque ele dava aula de concreto armado e protendido. E essa matéria só era lecionada no 4º ano. Então, o primeiro, segundo e terceiro, ele foi diretor puro. Ele era de São Paulo, então, né? São Paulo. E fixou residência em Barretos na época? Não. Viajava, ficava lá. E o Roberto Fradimonte, que hoje é o nome de rua, ele não é conhecido na cidade com a proporção que deveria ser-lo. Um outro detalhe dele, ele, quando da fundação do diretório acadêmico da Faculdade de Ciências, eu fui o primeiro presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Ciências. Embora fazendo engenharia. Fazendo engenharia, mas aí já fazendo ciências também, porque podia fazer. Podia fazer. Por aquele motivo que eu falei que... Sei. Vai eliminando matérias, né? Então podia fazer concomitantemente engenharia e ciências. Exatamente. Ele abriu essa válvula, trouxe mais rendimento para a FEB e também trouxe oportunidades maiores para os alunos. Sim. Então, o que aconteceu? Quando eu fui procurá-lo, ele me chamou na diretoria e perguntou qual é o nome que vocês vão dar para o nome do diretório? Do diretório da Faculdade de Ciências, que era matemática, física e química. Aí eu falei os nomes das pessoas que estavam sendo cogitadas, mas pessoas daqui. Ele falou, espera amadurecer mais. Vou te dar uma sugestão, se você quiser seguir, bem. Põe diretório acadêmico da Faculdade de Ciências. E deixa a poeira sentar para vocês até aí identificar um nome que tem mais propriedade, porque depois que colocou não muda mais. Não muda, não. E acabou acontecendo isso. E por uma ironia do destino, ele veio a falecer tragicamente num acidente de automóvel lá em São Paulo. Num domingo, ele foi olhar a ferragem de um prédio para um amigo dele que estava na dúvida. Que no dia seguinte, na segunda-feira, ia concretar. Depois concretou também, acabou. Né? E ele indo lá, numa baixada, assim como se fosse ali na 13, na 11, o carro que estava correndo um pouco, né? O carro desgovernou, ele caiu, na época nem tinha cinto de segurança, a porta abriu, ele bateu a cabeça no chão e veio a falecer. E ele que estava dirigindo? Não, era o companheiro dele que estava dirigindo. Sim. Entendeu? Mas foi um alicerce, né? Foi o Fradimonte cuidou toda a parte intelectual, a parte técnica da montagem da faculdade. Desde o nome, entendeu? Papelada, mexendo com o Conselho Federal, o Conselho Estadual. E ele foi um grande baluarte, um nome a quem Barretos deve muito. Por quantos anos ele foi diretor da engenharia? Acredito que durante 5 anos. 5 anos? 5 anos. Então foi um período bem curto, né? Poderia render muito mais, né, se tivesse vivo, né? Era uma pessoa empreendedora, respeitabilíssimo por parte dos professores, dos alunos, entendeu? Tratava os alunos muito bem. Às vezes você ia conversar com ele, pedia para conversar com ele por esse ou aquele motivo, ele conversava com você 5, 6 minutos, daqui a pouco ele falava, bom, Maurício, agora você está satisfeito? Você assustava.
Entendeu? Porque a gente sabia o nome dele, é normal. Agora ele sabia o nome de todos os alunos. Depois eu fiquei sabendo por quê. Ele pegava os prontuários, olhava a foto e olhava o nome. Olhava a foto e olhava o nome. Mas então a memória visual dele era muito grande, né? grande, e ele chamava todo mundo por nome. Isso engrandece o aluno, né? Com certeza. Chamou o doutor Roberto, o professor Roberto, chamar a gente pelo nome, né? Isso é muito bom. Engrandecia... Isso para político é fundamental, hein? Para político é fundamental. E não resta dúvida que o diretor é um político acima de tudo, né? Mais algum fato curioso que você lembra durante os primórdios da Fundação Educacional de Barretos? Olha, a Fundação, a escola foi aprovada graças ao empenho, né, do Frade Monte e do João Batista da Rocha, só que não tinha local, entendeu? Então, o primeiro ano da escola, ela funcionou lá no prédio do Soares Oliveira, na 29, entendeu? Pouca gente sabe disso, né? Na 29. E, posteriormente, passou-se a construir um prédio... Na 29 entre? Ali, no Soares Oliveira. No Soares Oliveira. Na 29, com a 20 e 18. Depois, passou-se lá no local onde está hoje, mas só num prédio principal que foi construído por um professor, Enio Pirillo, um dos decanos da estrutura metálica, né? Sim. E era ali que a gente ficava. E como as janelas eram tipo basculante, e aonde é o shopping hoje era o campo de aviação. Era o campo de aviação, Então você ficava estudando, de repente você dava uma desconcentrada, você via um teco-teco descer. E depois foi o tiro de guerra também, lá onde era o shopping. Depois foi o tiro de guerra. Tiro de guerra. Mas primeiro foi o campo de aviação, na época que a FEB começou a funcionar lá. Maurício, vamos interrompê-lo um pouquinho para a gente abrir espaços para os nossos apoiadores culturais e voltaremos já já.